Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje nossa lição de segunda-feira. Tudo é o coração. Lá em Deuteronômio 28, no versículo 2, a gente lê o seguinte: Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí começa uma lista de bênçãos, né? Mas olha só que interessante, quando a gente inicia esse versículo, a gente percebe que tem ali, se ouvires a voz. Você lembra que a gente já estudou sobre isso neste trimestre? Sobre ouvir a voz de Deus? Então, isso é muito importante. Acompanha esse conceito, acompanha todo o livro de Deuteronômio, porque é importante a gente ouvir a voz de Deus, prestar atenção. E também é importante o nosso coração em tudo isso. Porque não adianta só a gente ouvir, não adianta só a gente ter consciência das coisas, mas é importante também aonde está o nosso coração. O que a gente vai fazer com essas palavras que nós temos ouvido? Eles precisavam saber o que eles iam fazer com as palavras que eles estavam ouvindo. E nós precisamos saber o que nós vamos fazer com as palavras que nós ouvimos do Senhor. O que nós faremos com a palavra de Deus? O que nós faremos com a Bíblia? Nós vamos aplicar essas palavras em nossa vida ou não? Nós vamos escolher estar ao lado de Jesus conscientemente ou não? A gente vai colher as bênçãos ou as maldições de estar longe do Senhor? É importante a gente sempre refletir sobre como que nós temos ouvido a palavra do Senhor e aonde está o nosso coração. Uma coisa bem interessante é que nessa lista fala de bênçãos maravilhosas que atraem pessoas para o povo de Deus. Muitas pessoas, como vocês sabem, a gente já estudou sobre isso, cananeus, egípcios, eram atraídos para o povo de Deus e se tornavam parte do povo de Deus. E muitas dessas pessoas eram atraídas por causa das bênçãos, sabe? Eles percebiam o amor de Deus através dessas bênçãos. Porque as bênçãos, elas demonstravam quem era Deus, demonstravam o cuidado de Deus por seu povo, demonstravam a misericórdia de Deus e a graça de Deus. Então o povo, os outros povos, também ouviam falar dessas bênçãos, de como era esse Deus, e muitos deles se convertiam. As bênçãos são muito importantes. Agora olha só o que diz a lição sobre as maldições. As maldições eram, na verdade, o inverso das bênçãos, em vez de punições caprichosas aleatórias. Esse fato destaca que as pessoas podiam escolher entre uma e outra. Então, assim, era tudo questão de escolha, né? A gente viu ontem, né, sobre a consciência. Além disso, a maioria das maldições consistia em desastres naturais ou ataques de outras nações que Deus permitia que viessem contra o povo. E não tanto castigos diretos de Deus. Não era Deus punindo diretamente, mas era Deus permitindo, porque onde não está a presença de Deus, está o mal. Continuando ali, diz bem assim: embora ele assuma a responsabilidade pela maioria das coisas nas Escrituras, isso está ligado ao fato de ser o Criador e soberano do universo. A gente sabe que Deus é o Criador e soberano do universo. Ele tem poder para permitir ou não permitir algumas coisas, para fazer ou não fazer algumas coisas. E as maldições eram o inverso das bênçãos. Então, se eles seguissem a Jesus, eles escolheriam as bênçãos, mas se eles não seguissem, eles escolheriam maldições proporcionais. Deus não é determinista, mas dá a cada pessoa o que ela escolhe. Ele deseja abençoar a todos, enquanto Satanás deseja destruir a todos. Quando o Senhor remove suas bênçãos, Satanás entra alegremente para ocasionar desastres naturais e trazer pessoas más para destruir o povo de Deus. Muitas vezes, muitas pessoas inocentes colhem maldições, colhem consequências de atos que elas não cometeram, porque estão em uma sociedade, estão em um povo que escolheram estar longe de Deus. Isso, infelizmente, acontece. Mas isso não significa que a morte, né, a segunda morte, a morte eterna, vai ocorrer com aquela pessoa. Então isso significa que mesmo muitos inocentes morrendo em desastres que acontecem por causa de pessoas que escolhem estar longe de Deus, ainda assim, muitos inocentes serão salvos, muitos inocentes estarão na presença de Deus e estarão no céu com o Senhor quando Ele vier buscar e ressuscitar os salvos. Por isso que é tão importante a gente ter isso em mente. O que nós estamos tomando como escolhas antes de qualquer indício de morte ou qualquer indício de destruição. O que nós estamos fazendo com a nossa vida em tempos de bonança? O que nós estamos fazendo com a nossa vida em tempos de bênçãos? É bom pra gente pensar, para que a gente não colha futuramente maldições, sabe? Para que a gente não se desvie do caminho. Sempre precisamos ter consciência, sempre precisamos analisar qual caminho estamos seguindo, onde estamos pondo os nossos pés, onde está o nosso coração. Porque com as nossas escolhas, isso não envolve somente a gente, mas envolve as pessoas à nossa volta também. Pessoas que podem ser convertidas por causa de nosso testemunho, mas pessoas que podem estar longe de Deus, se afastar de Deus por causa de nosso testemunho também. Por isso que a gente possa sempre escolher as bênçãos. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai,
Por favor, nos ajude a sempre colocar o nosso coração em Ti, sempre colocar a nossa esperança em Ti. Que o nosso testemunho seja sempre leal ao Senhor, que nós possamos ser sempre fiel ao Senhor e que outras pessoas possam ver isso e estar perto do Senhor também. Em nome de Jesus, amém. E é isso, eu espero você na lição de amanhã, a lição de terça-feira. Aproveita, deixa seu like, compartilha esse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal.